pessoal, tudo bem? Hoje temos um vídeo muito especial. Na verdade é o seguinte, a turma do terceiro ano B da Escola Estadual Fábio da Silveira Barros de Maraial, e aí eu quero falar o nome do meu amigo Riquelme Yuri e da professora Isabel, pediram um vídeo que trate sobre direitos humanos. É um grande desafio, mas aí a gente vai pegar isso aqui e trazer algumas ideias sobre direitos humanos. A primeira coisa que eu quero falar com vocês, veja só, viu, Riquelme, preste bem atenção nessa questão. Eu quero indicar, primeiro, 2 livros que, na minha opinião, são fundamentais para a gente começar a discutir sobre isso. O livro Sobre a Revolução, de Hannah Arendt, e o livro Teoria Geral da Política, de Norberto Bobbio. Vamos lá, o que é que nós vamos falar? Veja só, a ideia de direitos humanos, não é uma ideia antiga na história da humanidade. Na antiguidade, por exemplo, na antiguidade grega, não se falava, assim também como na Idade Média, não se falava em direitos humanos. Por quê? Primeiro, não existe propriamente, na antiguidade e na Idade Média, uma noção de indivíduo, e que esse indivíduo seja portador de direitos. Só na modernidade, claro, a modernidade traz isso a respeito da herança que recebeu, tanto do período antigo e medieval. Isso não tem o que discutir. Mas é na modernidade que a noção de sujeito, de direito, de indivíduo, de ser humano como portador de direitos vai se efetivar. Já havia, desde a Carta Magna, famosa da Inglaterra, já havia a noção de direitos, mas a efetivação vai acontecer, ou vai começar a se universalizar, ou seja, a ser reconhecido num sentido mais amplo a partir da Revolução Francesa. Veja, em história, temos 2 termos que eu gostaria de pensar com você. Primeiro nós temos o termo reforma, depois temos o termo revolução. O que acontece é uma reforma na história. Há mudanças, mas a estrutura, o centro, o eixo permanece. Lembre, por exemplo, da Reforma Protestante. Martinho Lutero, durante e depois da Reforma, ele não se tornou budista, ele continuou cristão, mas houve mudanças no cristianismo, houve uma reforma. A Revolução, pelo contrário, ela transforma tudo. O mundo, durante e depois da Revolução, é muito diferente do mundo antes da Revolução. Em 1789, com a Revolução Francesa, nós temos uma transformação. O resultado disso é que nesse mesmo ano nós temos uma declaração do homem e do cidadão. Uma declaração universal. Agora, a declaração que nós conhecemos como Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 foi outra revolução. Veja, uma questão que sempre me fazem é, muito bem, nós temos ciência disso, mas isso já é uma realidade tão universal quanto a ideia dos direitos humanos? Não. Por isso que eu sugeri esse livro do Bobbio. Ele diz que primeiro, na história, nós temos uma ideia, a universalização dessa ideia e a luta para que essa ideia, que já é universal, se torne efetiva, se torne real. A história nos trouxe até aqui essa ideia universal de que os seres humanos têm direitos e que eles não podem ser tratados como objetos. Agora, cabe a nós fazer com que essa ideia universal, que foi construída a partir dos séculos, através dos séculos, chegue até nós, cabe a nós torná-la efetiva. Que ideias podemos pensar? E aí eu quero que o terceiro ano pense comigo. Que ideias podemos pensar a respeito de direitos humanos? Eu gostaria de pensar, prioritariamente, 2 ideias. A noção de ser humano como portador de direitos e de deveres. Veja, a história trouxe até nós uma coisa preciosa, que é a noção de indivíduo, e que a gente pode distinguir pessoas e coisas. Lembre-se que na antiguidade, um escravo, por exemplo, e até na modernidade, nós sabemos disso na história, um escravo não era considerado uma pessoa, era considerado um instrumento. Hoje, reconhecer uma pessoa como pessoa e não como coisa é um imperativo dos direitos humanos. Vamos pensar uma segunda coisa. Esse reconhecimento não pode ficar apenas no plano das ideias.
o que podemos fazer para mais pessoas serem reconhecidas? Hoje mesmo nós temos uma dificuldade com relação ao reconhecimento que é dado às mulheres, por exemplo. No trabalho, acabam fazendo as mesmas coisas e recebendo menos, considerável menos que os homens. Uma terceira questão que eu quero colocar é a importância desse documento, da declaração, que precisa ser conhecido, porque senão pode cair no esquecimento. Eu espero que vocês possam discutir questões a partir dessa pequena provocação que eu estou mandando para vocês. Alunos do terceiro ano B da turma turma B do Colégio Fábio da Silveira, da professora Isabel. Um grande abraço, curtam, compartilhem e eu quero ver os trabalhos de vocês, viu? Um grande abraço. Tchau, tchau.